Olá, minha gente seguidora do My News, tudo bem? Hoje é dia de segunda chamada e não é por nada não, hoje tá imperdível. E para provar que tá imperdível, eu só tenho duas palavras para vocês. Fernando Gabeira, isso mesmo, ele tá aqui com a gente hoje. Mas antes de continuar, tem que se inscrever aqui no canal, a gente precisa de vocês. Tem muita gente que assiste e acaba não se inscrevendo. E é só clicar nesse retângulo vermelhinho aí embaixo e tá feito, a gente super agradece. E quem quiser e puder, também pode acessar os links da Genial aqui embaixo. Genial Investimentos é a nossa parceira aqui, patrocina nosso canal independente, é um excelente lugar para você investir sua grana, não importa se é muito, se é pouco, os caras são feras e muito melhores que qualquer banco por aí. Eu e a Mara Luqui garantimos, né? E por falar nela, sim, ela está aqui também, ao lado do já anunciado Fernando Gabeira, e do outro lado o jornalista Diego Skosteg, que já esteve com a gente aqui, e uma outra convidada muito especial, Ilona Zabó, que eu também sou fã e sabe tudo sobre segurança pública. E no programa de hoje, é possível governar um país sem seguir uma ideologia? Jair Bolsonaro diz que sim, e que ideologia é pior que corrupção. Mas o próximo presidente tem tomado decisões que aparentemente têm base em nada mais, nada menos que ideologia. Qual o tamanho da bancada evangélica no Brasil e quanto poder ela terá no novo governo? O partido que estava na pior e já emplacou 3 ministros, um a mais que o Olavo de Carvalho. E por que os americanos estão tão in love com o Jair Bolsonaro? E por falar em love, o hino da vida, Love of My Life. Você também está possuído por essa música? O presidente eleito bate muito nessa tecla de governar sem inclinações ideológicas, levando em conta sempre o aspecto técnico. Ele chegou a dizer que a questão ideológica é mais grave que a corrupção. Paulo Guedes disse que o Mercosul foi construído numa base ideológica de esquerda. A nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que existe viés ideológico na fiscalização do Ministério do Meio Ambiente. E o futuro chanceler, Ernesto Araújo, diz que a mudança climática é ideologia de esquerda. Diego, é possível governar sem uma ideologia no Brasil? Olha, é discutível se é possível ou não, é, mas o que eu acho que é mais preocupante, né, porque o conceito de ideologia ele é muito problemático, na verdade. Mas sem querer entrar em muitos detalhes acadêmicos, o que é mais importante é você fundamentar na racionalidade e na ciência as diversas áreas do governo, né, o que inclui educação, o que inclui as relações exteriores. Então, quando você tem generais falando que tudo bem voltar a ensinar o criacionismo na escola, equiparando o criacionismo à ciência do darwinismo, né? Aí você tem um problema. Quando você tem um chanceler dizendo que o aquecimento global não é um consenso científico, mas uma espécie de conspiração de uma esquerda que não se sabe muito bem de onde vem nem para onde vai, você mistura, na verdade, elementos ideológicos, divorcia os fatos e a ciência do governo e flerta com teorias conspiratórias. Então, não é só também uma questão assim, se é possível ou não governar sem ideologia ou com menos ideologia, mas também qual é a qualidade desse ideário ou dessa ideologia. O que a gente está vendo, e acho que dá muita discussão, né? O quanto que essa, vamos chamar então de ideologia, ela está divorciada da realidade, da ciência, de cânones civilizatórios mínimos, né? Gabeira, é que nem a história da escola sem partido, que é aquela coisa, eu quero uma escola sem partido desde que ela tenha o meu partido. É um pouco, são ideologias que brigam entre si e no fim das contas a gente não consegue fazer algo sem ideologia mesmo? Olha, antes de tudo, eu queria cumprimentar aos espectadores e dizer que, realmente, na educação, a discussão vai ser muito importante. Porque a ideia de escola sem partido, ela, às vezes, é apresentada como uma ideia que busca a diversidade. Não é uma escola com diversidade de opiniões. E, se isso é verdadeiro, eu não vejo grandes problemas de apenas diversidade de opiniões. O que acontece é que a escola sem partido está querendo se implantar, ou a diversidade está querendo se implantar, a partir de leis e de decretos. Eu acredito que
alguns especialistas, estudiosos da educação no Brasil, acham que há viés ideológico em alguns fóruns que definem a educação no Brasil. Eles acham que há uma tendência na educação brasileira muito possivelmente produzida pelos trabalhadores na educação, que é uma tendência à esquerda. Mas isso nunca se supera com uma lei e nunca se supera com repressão. As ideias são combatidas com ideias, elas têm que coexistir com ideias. E os setores mais lúcidos que apoiam o Bolsonaro dizem isso também, que a escola sem partido não é uma coisa, a ideia da escola sem partido de implantar uma determinação dessa por lei, talvez não seja o mais interessante. Então, essa é uma questão que está sendo muito discutida, vai ser muito discutida, né? Mas, no meu entender, talvez seja preciso avaliar exatamente como é que nós vamos colocar a diversidade. Porque o problema, no entendimento de quem estuda bem a educação no Brasil, não é o viés ideológico apenas, ele é apenas um aspecto, talvez não o mais importante. O problema central é que a educação no Brasil tem uma baixa qualidade. É verdade. E como é que você supera essa baixa qualidade? Pode ser até que o viés ideológico contribua para a baixa qualidade, mas ele não é o determinante. Você vê que ao longo dos 30 anos, nós dobramos as vagas nas escolas, nós dobramos os custos com a educação, mas não teve nenhuma repercussão na produtividade do país, que continua abaixo. Essa coisa da ideologia, eu tenho a impressão que, como a gente vive há muito tempo em governos de esquerda ou de centro-esquerda, a palavra ideologia, ela virou uma vilã desnecessária, né? Porque todo mundo tem ideologia, né? O próprio governo tem, sim, ideologia, e tem até um pensador favorito, que é o filósofo e ex-astrólogo Olavo de Carvalho. Respeitadíssimo por uns e detestado por outros, virou uma figura folclórica. Ele é debochado, ele é defensor de algumas ideias peculiares, mas é muito carismático também. Olavo tem alunos em tudo que é canto e acaba de emplacar o segundo ministro no novo governo. Isso porque, segundo ele, só falou com Bolsonaro 3 vezes na vida. Sou irresistível, ele disse. Omara, faltou a imprensa levar o Olavo um pouquinho mais a sério? Irresistível e modesto. Mas na época, lembra das manifestações que tinha aquelas coisas assim, o Olavo tinha razão, o Olavo estava... todo mundo levou isso muito na flauta. Eu acho que a própria história, não só do Olavo, mas o bolsonarismo que a gente está começando a ver agora, ele nasceu sem a gente levar muito a sério o que estava nascendo e o que estava se construindo. E encontrou um público, uma audiência que reverberou, enfim, e está recebendo toda essa... aplaudindo, enfim, achando que realmente esse é o caminho e tem algumas coisas. Eu acho que é o seguinte... Nesse começo, a gente está ouvindo várias coisas assim que a gente fica até meio espantada. Tem umas coisas que você fala assim, não, isso é um meme, não é de verdade. Ele falou isso brincando, né? Não é uma coisa séria. Mas não é sério. Tá lá, o bolsonarismo tem esse arcabouço, né? Esse arcabouço de memes, como tinha Dilma no governo Dilma. É o outro extremo. Mas é diferente, né? Os memes do Bolsonaro me lembram muito aquelas coisas do Chuck Norris, sabe? Aquela coisa do que faz, acontece. E o da Dilma era pro outro lado, era mais uma coisa atrapalhada. Ilona, você não acha que a questão da segurança também foi... Bom, se juntar, né, ideologia com escola sem partido e eu acho que esse pensamento que está sendo construído, a gente vai ver que o que sofre, na verdade, são as políticas públicas que precisam ser feitas com discussão, baseadas em evidências, em experiências, medindo resultado. E nada disso a gente está fazendo. Na verdade, a gente não conseguiu chegar a esse nível de discussão em nenhum dos temas relevantes para as pessoas, para, de fato, melhorar a vida das pessoas no Brasil durante o período eleitoral.
E o que a gente vê é que foi montada, assim, uma máquina de informação, de comunicação nova, onde as pessoas que acessam hoje filósofos como o Olavo, não tem outros tampouco, porque eles não têm pensamento crítico, educação de qualidade para ir atrás de uma série de pensadores que poderiam estar aí assim, ajudando, cada um forma a sua opinião, mas a gente acaba recebendo também muito direcionado, porque a gente está só se informando muito bem por WhatsApp hoje em dia, né? E o que está acontecendo é que a gente está deixando de fazer as principais discussões, porque o que eu falo, não tem ideologia. Todo mundo quer, por exemplo, viver num país seguro, todo mundo quer educação de qualidade, mas como a gente vai chegar lá? E essa discussão a gente não está conseguindo fazer, porque logo se colocam num lado do outro, né? Exatamente. E todo o resto não tem credibilidade. Se você discorda de uma ponta ou de outra, você já é rotulado como Exato. uma outra... Agora, eu acho que tem um aspecto bem interessante nisso, e é importante levar o Olavo de Carvalho a sério, porque ele é um personagem mais complexo do que acho que muita gente imagina. Ou seja, a persona pública dele é muito bilhosa, muito agressiva, como alguém também apoia durante muito tempo, até por ter virado uma caricatura, uma chacota. Só que ele tem uma literatura produzida, ele acabou criando seguidores, tem uma escola. Muitos dos que estão hoje com o Bolsonaro se filiam a esse pensamento, né, que reúne diversos aspectos. Aliás, em comum, ele não concordaria com isso, imagino, mais com o que Steve Bannon propaga nos Estados Unidos, esse certo movimento conservador, antiglobalista, de guerra cultural, né? Então, quando a influência que é natural, até nas lives do Bolsonaro, tem um livro do Olavo de Carvalho ali, não é à toa, né? Mas Então, como o Clóvis Rossi falou, é o Cabo Daciolo intelectualizado, né? Gabeira, você conhece o trabalho do Olavo, né? Eu conheço pouco. Eu li o Imbecil Coletivo e assisto algumas manifestações dele pela internet. Mas o meu ângulo é um pouco diferente. Eu não fico tão preocupado com o Olavo de Carvalho e a influência dele. Eu acho que nós não descuidamos do Olavo de Carvalho, nós descuidamos do homem comum, entende? Das pessoas comuns, com as suas perspectivas, com as suas ansiedades, e nos mergulhamos muito numa conversa entre nós, com termos próprios, com as nossas possibilidades e tal, e ficamos um pouco distante desse mundo. Então, o susto que você leva com o Olavo de Carvalho na verdade, é um susto secundário em relação ao susto que vem ao descobrirmos que uma grande parte da população não pensa como nós, não aceita as nossas propostas e, ao contrário, tem uma visão muito crítica Ou seja, dela. estava numa bolha, né? Nós estávamos numa exatamente. bolha Não, e agora... eu acho que o choque todo mundo se surpreendeu de um jeito estranho quando falou assim, a gente vive num país conservador, né? conservador. Cristão. Que, vocês se surpreenderam mesmo, né? Teve Eu um pouco não me isso, né, Ilona? surpreendo porque eu sempre trabalhei com minorias no Brasil e sempre trabalhei com temas muito dramáticos, né, em termos de reação dos conservadores. Então, eu os conheço muito bem, inclusive o próprio Bolsonaro, com quem eu atuei 16 anos na Câmara e mantive uma relação cordial e respeitosa. Por quê? Porque eu sei realmente que o Brasil real é esse, não é o da nossa conversa na Zona Sul de Ipanema, num botequim. Mas o que eu sinto é que falta conversa com as pessoas também que se dizem conservadoras. O que eu sinto com os temas que eu trabalho, que também são temas polêmicos, é que quando a gente chega com uma conversa honesta, explicando o que está em jogo, de fato, quais são as propostas, as pessoas se abrem para elas, mas hoje a gente não faz isso. As lideranças também, digamos, progressistas, tampouco falavam a verdade sobre a maioria dos temas. Enfim, posso estar citando até, falando de escola sem partido, a questão da ideologia de gênero. Se a gente não falar de gênero nas escolas, violência, por exemplo, contra mulheres, meninas, a gente vai estar, na verdade, colaborando para um processo na sociedade que é invisível, perpetuando, né? Na verdade, a falta de informação. Eu trabalho com políticas sobre drogas. Tudo a gravidez indesejada. A gravidez né? indesejada. Não, estupro. Gabeira, 70% dos estupros no Brasil, que é um país que tem dezenas de milhares de estupros, só registrados são 60 mil por ano. A gente acha que isso aí não é nem 10%.
dos casos, 70% são crianças e adolescentes que não sabem exatamente o que é abuso, o que é estupro. Se a gente não vai para uma discussão sobre isso numa escola, do que é de fato, o que está certo, o que não está, o que pode, o que não pode, muitas vezes é dentro de casa, porque quase 50% é cometido 5 pessoas que as crianças e adolescentes conhecem. E aí deixar então essa conversa para ter só entre pai e mãe, num país como esse, quer dizer, como é que a gente não vai explicar isso para uma mãe conservadora que é importante, e não é ideologia, mas que é se você importante. explicar, tudo né? bem. O eu problema acho a reclamação do lado conservador é que a educação sexual, de um modo geral, deve ser, segundo a visão, um monopólio da família. Se você faz uma educação sexual na escola sem uma negociação com a família, Com a certeza. impressão que tem é que você está passando por cima dela, entende? Isso mesmo. Então, esses temas, por exemplo, a gravidez indesejada, seria um tema fundamental para a questão do próprio aborto no Brasil. Hoje, no Brasil, você tem gente contra o aborto, a favor do aborto, mas são incapazes de fazer uma aliança no sentido de que as pessoas tenham informação e evitem a gravidez. Absolutamente. É verdade. A segunda indicação do guru Olavo de Carvalho é o ministro da Educação, filósofo e professor Ricardo Vélez Rodrigues, colombiano naturalizado brasileiro. Antes de Rodrigues, o diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozar Neves, foi sondado. Mozar era consenso. Educadores, donos de escolas, pesquisadores reconhecem nele um técnico com experiência de gestão. Mas, segundo alguns veículos, ele foi descartado por não ser alinhado ao Escola Sem Partido, o que fez a bancada evangélica chiar. Para o Bolsonaro, o Rodrigues, apesar de não ser evangélico, atende aos principais valores da bancada evangélica. Mara, o Toma Lá, da Cá já começou antes mesmo desse novo Congresso já ter tomado... Tá claro, né? Quer dizer, ele falou que ia negociar não com partidos, mas com as bancadas, né? Que essa seria a forma como ele ia negociar, enfim, tudo o que precisa passar pelo Congresso. E essa atuação da bancada evangélica no Ministério da Educação eu achei surpreendente, porque estava todo mundo dando como certo que o ministro da Educação seria o Mozart. Ele, inclusive, as pessoas falando, poxa, era bom demais, parecia bom demais para ser verdade e, de fato, não era verdade, né? Mas estava sendo dado como certo. E era um nome respeitado entre os educadores, em qualquer linha ali que você... E quando você vê uma reação tão forte da bancada evangélica, você vê que esse vai ter um peso relevante no encaminhamento de todas as pautas econômicas, por exemplo, vão passar, ele vai precisar do apoio dessa bancada. Essa bancada, pelo visto, vai ter um papel Essa bancada tem decisivo. 200 deputados. Gabeira, você acompanhou o surgimento e o crescimento dessa bancada, né? Acompanho há muitos anos e a bancada evangélica, ela tinha algumas reivindicações, mas durante muito tempo ela lutou por uma sobrevivência de algumas das suas práticas, né? Uma das preocupações grandes que eles tiveram durante muito tempo, negociaram conosco, era a lei do silêncio, a questão da lei do silêncio, até que ponto você pode fazer barulho, porque as casas, os templos, às vezes, faziam emissões que incomodavam os vizinhos. Então, houve, durante muito tempo, preocupações desse tipo. Agora, nessa fase, eles já querem influenciar um pouco mais a concepção do governo. O Bolsonaro se batizou, né, ele é membro da Assembleia de Deus, se batizou em Jerusalém, e ficou também muito convencido desse processo. E, na verdade, ao mesmo tempo que ele se batizou e ficou convencido desse processo, ele tem dentro dele algumas contradições a respeito do tipo de ensino que será feito no Brasil. Eu sei porque, lendo a história, né, faz alguns anos que eu não acompanho mais de perto a trajetória dele, mas sei que ele foi à Coreia, ficou muito bem impressionado com a Coreia do Sul, né, com o processo educacional na Coreia do Sul, e pensando em trazer algumas coisas para cá. Possivelmente, ao ir à Coreia do Sul, ele deve ter sabido também da existência de mais ou menos umas 20 revoluções educacionais no mundo que podem ter inspirado também de alguma forma. Então, o que houve realmente, alguns analistas afirmam que, ao escolher um ministro
como ele escolheu, ele estava pura e simplesmente sendo coerente com as perspectivas dele, não é? Com o fato de ele ser apoiado pelos evangélicos, que isso, digamos assim, decorria da visão Mas dele. então por que Mas mudou dentro da visão dele havia contradições, há contradições, entende? Há contradições, havia também, dentro do próprio bolsonarismo, de alguma maneira, uma expectativa de uma educação conduzida por técnicos que visava basicamente a qualidade. Com as Sem abrir prioridades mão, corretas, né? evidentemente, sem abrir mão, evidentemente, da questão ideológica também, que seria tratada, mas não como a questão, Sim. apenas como uma das questões que prejudicam a eficiência do ensino no Brasil. Então, houve contradições entre eles, um grupo saiu vitorioso, que é o que tem mais bala em termos de voto no Congresso. Diego, essas relações vão mudar muito? Assim, antigamente era uma coisa mais com partidos, agora... Eu acho que não. Eu acho que, como o Gabriel apontou, né, você precisa observar que a bancada evangélica ela foi crescendo, ela foi se tornando mais ambiciosa, ela tinha como agenda barrar projetos que não fossem de interesse dela. Hoje ela já tem uma agenda própria para tentar aprovar no Congresso, escola sem partido, enfim, outras questões. A primeira grande vitória dos evangélicos foi essa, foi barrar o Mozart para o ministério. Agora, uma coisa é quando você vai tratar de temas culturais ou de interesse próprio da bancada, porque assim que ela se organiza, ela não é um todo coeso, e muitos desses deputados não se definem só como evangélicos, atuação política como evangélico. Ele é evangélico, mas na votação de uma reforma da Previdência, por exemplo, você não sabe como ele vai votar. Então, quando você for tratar de temas econômicos, a negociação tradicional com os chefes partidários deve prevalecer, porque você não vai negociar, novamente, hipoteticamente, uma reforma da Previdência com a bancada evangélica que vai necessariamente apoiar porque você ganhou o Ministério da Educação. Eu acho que não é tão simples assim, eu acho que depende do tipo de tema. E eu acho que é um governo que é um momento muito rico, né? Assim, que você tem uma mudança profunda de ideário econômico, né, os liberais, uma parte forte disso, segurança pública também, e essa parte cultural, a gente pode chamar de guerra cultural, em que está a educação, em que está o Itamaraty, né, e a relação com o Congresso também muda em decorrência de qual é o tema que você vai abordar com o deputado. Acho que o Gabriel pode até falar disso. A pauta conservadora, ela pode ser uma barganha, um instrumento de barganha para a aprovação da pauta econômica, por exemplo? Ele pode... Tem um peso isso? Não sei se entre os conservadores há realmente uma resistência muito grande à pauta econômica, tá? Mas evidentemente que a pauta religiosa vai ser elemento de barganha agora, em muitos momentos, como é a pauta agrícola, como é a pauta agora da eu sugiro uma reflexão, segurança. né, Gabeira, que você conhece muito bem lá em Brasília. Todo governo chega, repleto de ideias e de vontade, o que é bom, né? Mas o governo Bolsonaro tem uma agenda legislativa absolutamente ambiciosa, como eu não vi desde os anos 90, e que inclui todos esses pilares. Então, assim, o Moro quer aprovar N projetos para a segurança pública. O Paulo Guedes... Contra a corrupção. Contra a corrupção. Que atinge o interesse dele. O Paulo Guedes também precisa do apoio parlamentar para uma série de questões seríssimas na economia. A questão conservadora, a educação. O que isso significa? Não existe capital político, não existe, do Bolsonaro para aprovar tudo. Ele vai ter que priorizar algumas áreas, alguns projetos. E quando isso acontecer, e pode ser em breve, a gente vai ver brigas ali internas e não dá para saber ainda, eu acho, quem vai prevalecer, porque não dá para querer fazer tudo. E o corporativismo, porque algumas bancadas conservadoras, por exemplo, a bancada da bala, vai estar defendendo ali os interesses dos policiais. Como é que vai ser a questão da reforma da Previdência com os servidores públicos, com policiais, com o Exército? Tem a bancada dos Isso não vai ser simples, justamente. Que é fortíssimo. Que é fortíssimo. Gabriel novamente pode testemunhar. É um dos grupos de pressão mais bem organizados. Né? E essas bancadas existem. Eu acho que ele vai ter que trabalhar com bancadas, com partidos. Eu acho que naquelas circunstâncias ali vai ser preciso improvisar muitas vezes, de acordo com a situação, né? Não sei, a sensação que eu tenho do Congresso brasileiro é que às vezes você começa com um projeto maravilhoso, mas eu comparo com aquele peixe do romance do Hemingway,
o velho mar. sim. Você vem com um peixe enorme, mas na praia ele é um esqueleto. Todo mundo vai comendo um pedacinho, vai comendo um pedacinho. Ele na praia é um esqueleto, né? Vamos ver como é que as coisas se resolvem. Eu já vi muita gente chegar ali cheia de ambições, cheia de expectativas e ver que não é tão fácil assim, né? Gabeira, esses 30 anos do Bolsonaro no Congresso, ele conhece o Congresso ou ele vai ter um choque de realidade na hora que tiver que encaminhar suas pautas lá? Olha, eu acho que eu vou tentar fazer um exercício contigo, né? Eu acho que durante algum tempo o Bolsonaro foi uma espécie de deputado sindical. Ele defendia basicamente os interesses de militares, de famílias de militares, e estruturava o trabalho dele muito em função de cartas. Ele era o deputado que mais utilizava esse sistema de mandar cartas para os seus eleitores, comunicando o que ele fazia, entende? Depois de um certo tempo, né, ele começou também a trabalhar contra, a denunciar a corrupção, porque a corrupção, de uma certa maneira, ficou muito focada no PT, né? Ele não era tão contundente com a corrupção quando ele estava no PP e havia problemas do PP, porque ele precisava sobreviver ali como um deputado isolado. E, a partir de um certo tempo também, ele começou a adotar cada vez mais o tema da segurança pública. Então, ele uniu o tema da segurança pública e da corrupção e foi para a rua fazer o seu trabalho. Agora, eu não o vi nunca nas grandes negociações, nos grandes projetos que demandam negociação, reuniões intermináveis, café em copo de plástico, aqueles sanduíches Frio. com papel engordurado. Eu não vi participando desses movimentos grandes. Ele sempre teve um pouco à parte. E isso até o facilitou, porque ele se considera e se apresentou como uma pessoa que está fora Como do um sistema. não político, né? Fora do sistema. Mas eu não sei se isso vai ficar com Onyx Lorenzoni, que é o Eu acho, homem... Gabeira, que ele tem ciência das dificuldades que ele vai ter no Congresso. Tem, claro. Isso, para mim, está bem claro. 30 assim, anos ali, das ele conversas. conhece. Ele pode não conhecer todos os meandros, ele não pode não conhecer tudo, mas ele conhece. 30 anos ali... Ele sabe. Agora, a grande questão e tendo um Onyx e tendo pouca gente, é como fazer e quais vão ser as prioridades. Porque, nesse momento, eu acho que ele, até de forma inteligente, não está delineando quais vão ser as prioridades. Olha, vai ser segurança pública, gente. E Mas esse economia. governo tem uma confiança gigantesca, né? E a gente está falando aqui que eles vão ter muitas dificuldades, assim, o discurso é muito confiante. E a gente está falando de improvisação. Será que esse governo tem essa capacidade de improvisação? Porque eles me parecem bastante pragmáticos para ter um rebolado, né? Bom, tem o Mas o respaldo pragmatismo popular, é né? uma condição da improvisação. Mais ou menos, né? Mas assim, depende dos primeiros 100 dias. Aí eu acho que nesse sentido, se a equipe econômica estiver organizando, de fato, pautas para os primeiros 100 dias, o juiz Sérgio Moro, idem, existe ali, porque vai ter uma pressão popular também. Afinal de contas, tem aí muito apoio. Uma expectativa. Uma expectativa, e também vai dizer, né, mesmo que o Congresso esteja insatisfeito, tem a população que votou para colocá-los lá. Então, acho que tem aí os primeiros 100 dias, se fizerem, vão conseguir aprovar muita coisa. Agora, aí a população também vai perceber o que dessa pauta, porque muita gente votou também sem saber qual é o resultado final na ponta, principalmente na questão econômica, né? E aí eu acho que vai começar a perceber qual é o que enfim, de fato aconteceu. E um ponto importante sempre é lembrar, como o Gabriel mencionou também um pouco, que o bolsonarismo, vamos chamar de bolsonarismo, não é um monolítico, né? Não é uma coisa una, Muito menos os indivisível. eleitores que votaram Muito nele. menos, Isso, então, exatamente. Na hora que você tem que negociar prioridades no dia a dia com o Congresso, as diferenças vão aparecer e isso se transforma em crises. E crises em Brasília são paralisantes. Então, isso pode acontecer, a gente não sabe ainda, né? O que E como pode você ter- observou, eu não sei se eles vão ter jogo de cintura, para usar o clichê, para
manobrar isso e conseguir aprovar, enfim, o O jogo principal. de cintura é forçado, né? Quer dizer, você não tem, mas aos poucos a realidade te impõe, Te entende? impõe. Tua própria cintura vai soltando. Rebolando. Tá aí uma coisa que eu queria ver, a cintura do Bolsonaro soltando, vai ser curioso ver. Vai. Nesse governo. A do Onyx vai ficar maluca. A do Onyx já está solta há muito tempo. Agora, você sabe que realmente ali existe um aspecto novo, eu acho, que já existia nos últimos anos, talvez nos 2 últimos mandatos nossos, né? O meu não, porque eu já saí em 2010, que é a participação popular. Hoje a participação é muito grande nos projetos votados na Câmara dos Deputados. Os deputados são acionados por e-mail, fazem abaixo-assinados e tal. Hoje você tem os atores, são o governo, o parlamento, mais a opinião pública, entende? Sim. Que pode ter um peso. Embora a maioria, ou a maioria, uma boa parte dos deputados, não se preocupe muito com isso. Sobretudo no período ainda distante das eleições, né? Eles estão num tempo que podem se desgastar agora. É. Bom, houve um dos protagonistas de toda essa novela que a gente está falando vai ser o DEM. E houve boatos que o Democratas estava numa pior. Só que o partido foi o único dos grandes que elegeu mais deputados em 2018 que em 2014. E emplacou 3 ministros no governo Bolsonaro, por enquanto. Se isso é estar numa pior, o que é estar numa melhor? Bom, o DEM foi desenganado pelos analistas políticos em 2011, quando o Kassab saiu do partido para fundar o PSD. E levou uma galera com ele. Os entendidos de política diziam que o DEM ou voltava às origens conservadoras ou desaparecia. A gente já viu que não desapareceu, né? A tendência é o DEM virar um protagonista cada vez mais conservador, ou Gabeira? Olha, o DEM sempre foi um partido com uma tendência conservadora. Mas acontece que no Brasil, ser conservador, até poucos anos, no universo intelectual e midiático, era um pouco negativo. Ainda é, né? Todos procuraram, de uma certa maneira, atenuar a sua imagem conservadora, né? E durante muitos anos nós trabalhamos com a ideia de que a luta entre o PSDB e o PT era a luta entre a esquerda e a direita, né? Só agora que o DEM ficava como um apêndice do PSDB. Só agora que nós vemos que não, uma luta contra a direita e a esquerda tem outras características também. Na verdade, né? agora é uma revolução, né? Eu acho que é algo bem profundo que está acontecendo. E o DEM foi muito também fustigado pelo Lula. O Lula tinha uma vontade de acabar com o DEM. Várias vezes ele disse isso, entende? Tinha uma vontade de acabar com o DEM. Uma raiva do Bonhoeffer, né? E o Bonhoeffer tinha uma vontade de acabar com... Aquela raça. Era uma frase recíproco, famosa, né? Então, eu acho que tudo isso pesou, mas agora o próprio DEM, entende? Sofre um pouco, ele é conservador, ele pode, inclusive, ajustar a sua agenda com a agenda do Bolsonaro, do PSL, mas não é tão fácil porque os partidos que sobreviveram ficaram muito queimados, entende? Dos eles, até o DEM, de uma certa maneira. Teve algum partido que não ficou muito queimado? Olha, bem desconhecido, né? Dos Talvez tradicionais, não. Aquele que nunca teve voto. Não, assim, não é à toa, a gente precisa relembrar, né, o resultado da eleição, né? O PSL, um partido que não existia, enfim, não existia, foi um receptáculo para o Bolsonaro que disparou, né? Eu acho que o DEM, ele está, de certa maneira, em uma posição mais confortável, mas ainda assim no dilema que o PSDB vai estar agora. Que é o seguinte, o país se moveu muito para a direita e esses partidos, como a gente está falando aqui, eles negociavam muito, trafegavam muito na mesma raia ideológica, em que nos costumes não havia muita discordância e estava realmente na centro-esquerda, para ficar no mínimo, e dividiam mais na questão econômica, né? Social menos, costumes menos. E esses partidos agora acho que enfrentam uma questão de uma dúvida existencial. Ou seja, porque se o PSDB mimetiza, se ele imita o PSL e vai para o bolsonarismo,
Ele vai ser pode ser uma linha auxiliar. O DEM é a mesma coisa. Então, as conversas internas no DEM são muito nesse sentido. Tanto que essas indicações agora do DEM para o Ministério, na verdade, segundo quadros graduados do partido, não foram do partido. Foram escolhas do Bolsonaro. É o caso do Onyx. O Onyx era do DEM, mas ele vinha se alinhando ao Bolsonaro e, consequentemente... Inclusive desgastando-se com o DEM. Ao longo da adesão dele ao Bolsonaro, o DEM ficou e ele praticamente se indispôs com o partido para apoiar o Mas há Bolsonaro. possibilidade do DEM ficar fora da base do governo? Eu acho que sim. Eu acho que depende, especialmente se o Rodrigo Maia está tentando de todas as maneiras, porque já estava previsto que ele seria o presidente da Câmara. O Bolsonaro está se afastando de forma inteligente, aliás, dessa disputa, porque tem muita gente chegando com muita fome, até o Kim Kataguiri, enfim, neófitos, gente nova querendo, e vai ser uma confusão essa eleição para a Câmara. É engraçado ouvir isso. E é muito novo, porque assim, a eleição para a Câmara, tirando o Severino e outros casos, sempre foi um processo meio... previsível, né? Meio consensual ali e Quando tal. a Dilma tentou interferir, mexer nisso, deu no que deu, né? Então, se o Rodrigo Maia perde, vamos dizer assim, a eleição para a presidência da Câmara, depende de como for essa derrota, o DEM pode sim adotar uma postura de, chame-se o que quiser, né? De oposição ativa, oposição responsável, uma atitude mais independente, pensando nisso, olha, eu não vou me colar no bolsonarismo, porque eu vou virar uma linha auxiliar e ter eleição para prefeito daqui a 2 anos, enfim, aí tem uma série de outras questões políticas. Tem um espaço de centro também que o DEM poderia estar ocupando. Na verdade, não o centro fisiológico tradicional, mas existe um espaço que no Brasil está vago. O Artung está costurando, isso é para valer, não é? Vai acontecer? Olha, eu acho que tem que esperar para ver, porque eu acho que o momento ainda é de muita perplexidade dos políticos, de modo geral, né? Eu acho que tem muita gente já tirando muitas conclusões precipitadas. Eu acho muito de ouvir mais. Eu estou ouvindo também de alguns políticos da oposição, que é uma oposição formidável, não perdeu de lavada, né? Tem votos, tem expressividade. E eu acho que ninguém sabe muito bem ainda, talvez o Ciro um pouco melhor, como fazer um bloco independente, uma frente... democrática, que chame-se como quiser, né? Eu acho que quem está tem mais sabedoria política está esperando um pouco para ver como tudo isso vai se desenhar. A presença da Câmara, a formação do Ministério, porque a gente está lidando com um fenômeno, por isso que eu falei rapidamente aqui da revolução, que é muito diferente do que aconteceu nas últimas décadas, né? E está se mostrou durante a eleição, né? E se mostra agora na composição do governo. As pessoas... Os entendidos da política, como o Otávio falou com uma certa ironia e com razão, estão perdidos porque, não, vai ser o Mozart, porque o Bolsonaro tem uma boa conversa com o Viviane Sena, mas não estava decidido. E pegaram um cara que ninguém conhece, do mainstream, né? E que a gente não sabe o que vai fazer, né? Mas que assusta muita gente. Então, tem surpresas atrás de surpresas, e quando você tem muitas surpresas, acho que é hora de parar para pensar e falar, opa, eu acho melhor a gente observar melhor aqui e entender o que está acontecendo antes de sair formulando estratégia, de sair, especialmente para os políticos, né, que querem se contrapor a isso. Uma que não é muito surpresa é Bolsonaro e Trump. Será que está começando aí uma história de amor? Bolsonaro já demonstrou o quanto admira o americano. Tem a mesma estratégia de comunicação, tudo pelo Twitter. Nomeou um chanceler que é fã do presidente dos Estados Unidos. E o governo Trump retribuiu. Bolsonaro ganhou parabéns pela eleição, pelas críticas ao Mais Médicos e deve receber nessa semana uma visita do assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton. O Bolsonaro está com essa moral toda com o Trump? Como é que é isso, Mara? Ele acha que tá, né? Mas eu acho que o Bolsonaro ele enxerga o Trump como um modelo. E eu acho que isso a realidade vai mostrar para ele que não dá para ele ser, que estamos em economias em países muito diferentes. Então, o Trump pode comprar uma briga comercial com a China? Pode. Ele tem seus motivos ali para fazer, enfim. Nós podemos? Não, nós não podemos. Nós não podemos entrar numa briga comercial com a China.
da mesma forma que outros blocos. Eu acho que tudo isso ele está entendendo. O próprio Trump, quando ele anunciou o novo acordo com México e Canadá, de comércio com México e Canadá, ele falou do Brasil, falou que enfim, iria... Reclamou. Exatamente, ele reclamou do Brasil. Então, assim, se o presidente eleito acha que vai encontrar um presidente americano ali de braços abertos para ele, eu acho que... Eu acho que eles vão ter que saber separar coisas distintas, né? Uma coisa é o alinhamento ideológico mesmo, assim, que existe entre, novamente, o Bannon, que é um personagem importante dentro do movimento do Trump, e é um movimento conservador, que o Bolton. Outra coisa é a questão comercial, né? Então, você pode trocar carícias retóricas sobre como a América Latina estava dominada por comunistas, a troika que o Bolton se refere, né? De comunismo, etc., que é uma palavra muito importante para esse novo pensamento. Mas uma coisa é a diplomacia concreta e real, e o resultado dessa diplomacia, né? Ou seja, se falou em um acordo bilateral, esquece o Mercosul, que é uma coisa que o Paulo Guedes já falou bastante, em um acordo bilateral de comércio Brasil e Estados Unidos, reforçar essas relações. Os americanos não são ingênuos, né? Então, e eu tenho dúvidas sobre, até porque a gente não conhece, sobre a competência que o Itamaraty vai ter para ajudar que o Brasil tenha uma relação que seja boa em termos comerciais com os Estados Unidos, diante dessa nova dinâmica geopolítica entre Estados Unidos e China. Aproveitar um pouco dessa guerra para a gente... O Brasil pode se beneficiar dessa guerra em algumas pautas? Sem se alinhar automaticamente, né? Porque se alinhar, você... A guerra comercial entre China e os Estados Unidos, que o Trump começou no início do ano, já está beneficiando as exportações brasileiras, principalmente nos setores ligados ao agronegócio. Olha aí, ó. De janeiro a outubro desse ano, o Brasil já exportou, está aí no gráfico, mais de 53 bilhões de dólares para a China. No ano passado, no mesmo período, a gente tinha exportado pouco mais de 41 bilhões. A China é o país para quem a gente mais exporta. Em segundo lugar, mas com menos da metade do volume de negócios, vem os Estados Unidos e depois a Argentina. Mara, os ruralistas vão obrigar o Bolsonaro a se entender com a China também? Eu acho que a bancada ruralista, os ruralistas, eles têm um peso na economia muito forte, muito importante. E nesses anos de recessão, nesses 3 anos de recessão que nós vivemos, não fosse o agronegócio, teria sido muito pior. O agronegócio brasileiro, ele de fato tem a produtividade que a gente não vê nos outros setores da economia, e ele tem um peso importante para as contas externas brasileiras. Então, você já vê várias declarações que o presidente eleito deu e que a própria união do Ministério da Agricultura com o meio ambiente, os próprios ruralistas falaram, peraí, não é assim, calma, porque ele começa a ver mercados fechando. A história com os árabes, a mesma coisa. A história com a China, a mesma coisa. Quer dizer, essa bancada, ela tem um peso econômico muito forte. Foi uma bancada que elegeu o Bolsonaro também, né? Enfim, teve uma participação forte na eleição dele. Agora, eu acho que vai enquadrar o presidente eleito em várias coisas nessas questões comerciais. Existe uma discussão subjacente, que é que eu procuro acompanhar, ainda não tenho uma conclusão sobre o que eles vão concluir também, se os Estados Unidos, com essa boa vontade, pode substituir a China nas relações com o Brasil. O embaixador americano, Thomas Shannon, deu recentemente uma conferência em que ele falou que os Estados Unidos poderiam ser muito mais presentes no Brasil e poderiam, eventualmente, substituir a China. Mas eu tenho dúvidas, porque a própria concepção do Trump de América em primeiro lugar, que ele insiste tanto, a luta dele para trazer empresas do México... Seria muito arriscado o Brasil entrar nessa promessa, Então, não? eu acho que talvez a gente continue com uma política mais ou menos consensual nesse campo, né? De não alinhado totalmente. Agora é um choque, né? Eu acho que é isso que está acontecendo e vai se intensificar. Porque, novamente,
voltando ao Olavo de Carvalho, a parte do bolsonarismo, do pensamento de que você tem que defender a civilização ocidental, os valores cristãos. E a China é a antítese disso, né? Um regime um político, um marxista, enfim. Então, mas a necessidade real, a realpolitik, né, impõe uma relação comercial com a China. E eu acho que esses dois polos vão ter que se entender. O polo das ideias, que é importante para esse grupo que está assumindo agora, se submeter de alguma maneira, porque eu acho que não vai dar para coexistir. Vai ser muito Mas se eu difícil. tivesse que chutar, eu acho que o polo das ideias vai sair perdendo. Da economia. Exatamente. Também. Vai Com certeza, ceder. até porque você... Como sempre. Como sempre. Até porque você tem ele tem um prazo para a economia começar Exatamente. a voltar a funcionar. Ele não vai contar com Não, a eu benesse de tentei- todos os agentes. E a gente vive num país onde as pessoas elas começam também a julgar ideologias pelo bolso. Exatamente. Então, Mas exatamente. então, Pela não realidade começaram, não. Elas cotidiana. sempre Exatamente. julgaram ideologia A como formação bolso. cotidiana, política é né? muito... Ela é Você, fluida. na época do Não só pelo mensalão, bolso, mas também pela paz ou a sensação de segurança vida, que ela né? sente. Exatamente. você na época do mensalão, quando o Brasil estava bombando, você não viu ninguém na rua. Claro. Brigando Porque, ali, sou contra a claro. corrupção. Né? Deu Tava para todo mundo- envolver, deu para envolver. Então, assim, Essa questão da China, eu tenho pensado um pouco, eu tentei introduzir na campanha eleitoral. Eu perguntava a todo candidato a presidente o que ele achava da relação com a China. E eu estava preocupado porque eu tinha lido um livro chamado The Winner Takes All, O Vencedor Pega Tudo, em que tratava da presença da China na África e na Ásia. E nessa presença da China na África e na Ásia, era uma presença em que eles tendiam, em alguns países, a dominar também os marcos regulatórios, porque eles tinham muito poder. Mas pedi até uma amiga minha, a Vivian, que trabalha no Boa Globo, para fazer Ela me mandou um material que ela tinha de entrevistas com especialistas em comércio da China com o mundo. E o que eles dizem é o seguinte: se você tem um marco regulatório bem estabelecido, a relação com a China não é problemática, pelo menos é o que... E eu, pelo que vi também, como a Europa é sempre muito aberta para o capital chinês, né, pensei, possivelmente deve ser esse o segredo, você ter uma relação com a China, mas com um marco regulatório bem estabelecido. Né? Não vi aí grandes problemas. Vamos ver agora o que eles Agora, vão dizer. internamente no bolsonarismo, é um problema sério. O Partido Comunista Chinês chamou para uma reunião o pessoal do PSL, Bebiano e os demais, foram convidados e eles iriam e acabaram não aceitando. Porque isso, na cabeça deles, é uma questão muito importante. Não é um discurso, mas que, por enquanto, está em choque com a possível prática ali na frente. E, assim, falar de China é um problema. Olha, a gente não pode... A gente fala muito mal da China. A China é um regime liberticida, opressor, etc. Não, a vai China contra o é ideário realmente deles. uma ditadura, né? É, Também uma não ditadura. vamos, Então, como é que você muito bom. lida com isso? Bem, bota um dinheiro e tal, mas é lá quem sair, né? Igual eu vejo, por exemplo, eles ficam muito dizendo que não, que essa questão das mulheres, dos gays, dos negros, é coisa de comunistas, né? Eu me lembro da minha passagem pela Rússia, que é o país que vive com isso, os gays vivem na pior lá, entende? No maior desespero. As mulheres na China não têm esse poder todo. Quer dizer, isso não é uma invenção comunista, isso é uma invenção da liberdade individual, da luta, entende? Não, Isso então é atribui-se isso uma ao falta de comunismo. leitura do liberalismo. Agora, é claro que né? no Brasil houve uma apropriação pela esquerda dessas ideias. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou mais de 8 meses e ninguém foi preso. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ter certeza que políticos poderosos, agentes públicos e milicianos estão envolvidos no caso. Segundo o ministro, autoridades impediram por 3 vezes o trabalho da Polícia Federal. Agora, as investigações não estão no assassinato em si, mas num suposto complô que bloqueava as investigações que seguem sob sigilo. Ilona, o que você achou dessas declarações do ministro? Antes de você responder, eu quero dizer só a minha impressão. Eu fiquei Chocado. chocado. Como é que um ministro fala isso
E não dá o nome, né? E não me mostra nada. Não, como é que não prenderam os caras que Isso é uma longa questão, prejudicaram as É, investigações? assim, por dentro, na verdade, vamos dizer assim, toda a questão, quando a gente vai olhar o que é a investigação de crime contra a vida no Brasil, não tem quase ninguém preso. Então tem um problema gravíssimo. A gente não chega a condenar nem 10% dos homicídios. A gente é o país que mais mata no mundo, mas quando você vai ver, isso não está representado na população carcerária. Então a gente prende, muitas vezes, quem não nos ameaça diretamente, são crimes em flagrante. Óbvio que tem gente que deveria estar preso, outros poderiam estar cumprindo pena alternativa à prisão e investindo ali. Então, temos um problema. A gente tem problema, gente, de não ter pilha na caneta, na lanterna, não ter reagente luminol, não ter geladeira funcionando, não tem equipamento para raio-x. É gravíssimo. Na ponta, a gente acompanha a perícia, um sucateamento. Então, é um desvalor da vida gigantesco. Óbvio que o caso da Marielle é um caso absolutamente emblemático, cruza uma linha, vira um crime político, num momento também que o Rio estava aí numa crise de segurança absolutamente fora de série, mas o que a gente tem visto das equipes de investigação, isso olhando pelo lado deles, tá? Se eles hoje dizem quem é e não tem prova, daqui a 2 anos essas pessoas estão livres, ou até menos tempo. E aí fica a sensação de impunidade. Então, qual é o maior problema? É produção de provas quando você está tratando de gente que sabe exatamente como não produzir provas ou como de fato, destruí-las. atrapalhar uma investigação. E é muito normal, infelizmente, a gente vê, tem policiais excelentes, mas a gente sabe que também tem a banda podre, a gente sabe das milícias. Milícias no Rio, gente, é mais de uma dezena, são 17, 18 milícias. O Rio é um estado mafioso, tem máfias de corrupção nas secretarias, tem máfias nas polícias, tem hoje milícias que não tem nem relação com polícias. É o crime né? organizado, É o crime organizado, tem as facções de Estado. drogas. Então, a gente está, de fato, falando de um Estado bastante mafioso e sem poder político consolidado, onde a gente estava absolutamente aí acéfalo, órfão. Então, esta investigação, pelo que eu tenho visto, assim, o cuidado é não dizer ou não prender sem depois conseguir deixar preso, porque isso acho que é uma sensação pior, né? Então, e foi feito, e os erros que tiveram ali no início do caso Marielle, que permitiu que a gente tivesse aí agora chegando a 8 meses sem esclarecimento, acontecem todos os dias. Todos os dias a gente não chega nem à cena do crime muitas vezes. Ela é destruída muitas vezes pelas próprias polícias. Enfim, então é um descaso. Para mim, isso é quer dizer, ao invés de a gente ficar discutindo as soluções mágicas na segurança pública, esta questão de investigação de crime violento, para mim, é uma das prioridades máximas. Certamente a prioridade máxima da Polícia Civil, no Brasil afora. Agora, Você acha que essa troca de governo e das polícias vai mexer com esses prazos? Pode ser bom? Pode atrapalhar, porque vai trocar as equipes e vai trocar pode também... atrapalhar? Porque qual é a questão, né? A gente está vendo, pelo menos hoje, que tem agora, finalmente, o envolvimento do Ministério Público Federal, Polícia Federal, então muda um pouco o cenário. Todas essas instituições, inclusive no nível federal, vão mudar de chefia. Então, novamente, para que isso vai continuar ou não, nós não sabemos. Está mudando Polícia Civil, está mudando o chefe das delegacias de homicídio no Rio, vai mudar também no nível federal as equipes de investigação. Então, a não ser que seja feito um pacto de que essas equipes que estão nessa investigação não sejam tocadas, pode atrapalhar. Novamente, pode surgir algo da cartola, mas não temos nenhuma garantia de que isso vai ser melhor ou pior. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante lembrar, que no decorrer de todo esse processo, além de brigas internas entre Ministério Público e polícia e incompetência em solucionar o crime, né, diante de todos os recursos possivelmente mobilizados para isso, a atuação do próprio ministro Jungmann, num contexto também de intervenção, de presença militar e de promessa de soluções fortes contra a criminalidade, o ministro seguidamente deu declarações de que estávamos próximos a resolver o crime, de que em poucas horas apareceria alguma coisa. Então, assim, a confiança pública foi muito abalada, não só por causa dos agentes, dos delegados, do aparato de segurança pública aqui embaixo, né? Mas também pelo comportamento lá em cima, o que demonstra, para quem está de fora ou acompanha um pouco de perto, mas não está na investigação, uma falta, de fato, uma incompetência e uma exploração, uma tentativa de defesa política do seu capital, de uma outra perspectiva, né? Ou seja, ninguém até agora pagou o ônus político da tragédia, do crime
trágico, bárbaro que foi cometido, né? Não é só uma questão que é relevantíssima de se apurar o crime e de chegar até os culpados, eu mas também perguntei- disso Mas de... o problema, Pode falar, o Fernando. problema é o seguinte, eu tentei chegar, fiz 2 matérias sobre o tema, acompanhei, entende? Fui lá na zona. Na minha opinião, existe uma linha de investigação bastante forte, né? Sim. É uma linha de investigação que trata da milícia da Zona Oeste, do trabalho da Marielle no sentido de evitar o aumento do gabarito, que interessava as milícias pelo processo de construção. é. E fui lá, mostrei. Os caras, os milicianos dominam mesmo. Fui em 2 lugares mostrando o domínio deles e tal. Esses milicianos ligados ao Orlando Cariacica, que estava preso lá. Quer dizer, eu acho que por aí, pode não ter as provas, mas que os indícios estão muito concentrados aí, milícias, entende? E o próprio comandante agora reafirmou isso. Amanhã eu vou entrevistá-lo, por acaso, o comandante da intervenção. Um dos generais confirmou que ele acha que a milícia Sim. está colocada. E nós sabemos quais os políticos que estão ligados às milícias. Sim. Sobretudo na Zona Oeste, você vê lá. Inclusive, é tão simples que você, com uma câmera, você chega lá, você vê assim, tem faixa de quem? Aí você vai, fulano de tal, cumprimento as mães pelo Dia das Mães, vereador fulano de tal. Só tem eles. E quem se Só beneficiaria da tem morte eles. dela? Hein? E quem se beneficiaria da morte dela, né? Pois é, quem se começa a fazer as beneficiaria perguntas da morte básicas. dela, no meu entender, não é? Era exatamente, até onde eu pude acompanhar, eu acho que seria uma pista importante, esse trabalho de elevação do gabarito nas áreas em que eles querem construir, porque eles constroem. A milícia não é só a milícia de coisa, eles constroem, eles vendem, eles tomam terrenos, constroem nos terrenos e vendem casas, alugam. Esse é o negócio deles, é o business normal deles. Entende? Eu perguntei sobre a troca de governo, porque essa é uma das agendas, a principal agenda do Witzel, né? Que é a história da segurança, e tem frases contundentes. Semana passada agora ele falou que não é bom sair com um fuzil na rua, que senão vai perder a cabeça, né? Dando a entender com aqueles tiros, aqueles headshots de drones, Eu etc. acho que isso faz parte de uma guerra psicológica. Eu acho que ele está fazendo mais um trabalho psicológico. De né? assustar, né? Porque o Obama matava as pessoas com drones lá no Oriente Médio, não falava nada. O que eu acho que a gente acaba saindo dessa distração, a gente acaba tendo uma retórica que está muito inflamada, tanto no Rio quanto em Brasília. Isso tem um impacto enorme quando a gente pensa, então, criança, exposição à violência, relações interpessoais. Eu acho que a gente tem que, de fato, sairmos da campanha, vamos agora tratar as questões técnicas, faça o que tiver que fazer dentro da lei, não precisa ficar falando para a população. O trabalho de polícia no front é um trabalho absolutamente perigoso. Os policiais estão sob uma tensão E gigantesca. nesse caso específico, ingrato, né? Não, Porque eles são ingrato. sabotados diariamente. Não, e a questão mesmo de você entrar, saindo de casa, não sabendo se vai voltar, isso é real. Então, a gente tem que olhar, de fato, como é que é a saúde mental de policial no Rio de Janeiro. Agora, nenhum lugar, em nenhum nível, nenhum, digamos, representante eleito está falando do que a gente tem que falar. O caso Marielle, se a gente tivesse cumprido uma agenda que está na lei, a lei que querem revogar, que é o Estatuto do Desarmamento, que mal se chama, enfim, é um nome falso, porque não desarma, você pode ter 6 armas em casa, proíbe o porte. Mas ela dizia lá que você tem que melhorar a marcação de armas e munição. Se a gente tivesse cumprido a lei há 15 anos atrás, a gente não estaria com esse problema de uma bala que saiu de um lote de 2 milhões da Polícia Federal. Mas se a gente tivesse a marcação dela, a gente sabia de onde começou o desvio. Hoje você pode ter uma vida útil da arma do seu nascimento, você tem chip, você tem tecnologia para tudo isso. A agenda hoje tem que ser muito mais técnica. Vamos controlar arma e munição, inclusive arma do policial você não controla, das Forças Armadas você não controla, segurança privada, que é um super gargalo, você não controla. Então, a questão de armas aqui nesse país, a gente só está falando pela agenda que não vai nos trazer mais segurança, mas tem o que fazer. Então, o governador poderia estar trabalhando em cumprir agendas técnicas e desinflamar o discurso. E técnicas de investigação policial, que hoje são muito rudimentares. E, obviamente... Se não fossem, Mas eu o tenho a discurso impressão mesmo... que a visão dele é de uma luta psicológica. Eu suponho, quer dizer, eu suponho, eu não o conheço, só ouvi uma vez na rua, panfletando, não tenho ideia. Mas eu suponho que ele está fazendo isso porque acha que com esse discurso as pessoas vão sair menos com fuzil na rua.
Bom, é que a gente vê que é o contrário, porque quanto mais a polícia age com força, mais o poder bélico dos Não, bandidos ele também não está aumenta. agindo com força, né? ele está só conversando. Pois é, vamos ver Ele como é está que só vai falando. ser. Sim. É. Eu gosto que o Gabeira é generoso com a premissa do Não, é porque governador. a retórica não ajuda. A gente, se você olhar o Mas eu que imagino que a aconteceu. retórica tem esse objetivo, entende? Eu tenho dúvidas, de verdade. É. Se a Eu também retórica, tenho dúvida. assim, sendo sincero mesmo, se ele de fato é uma coisa pensada estratégica ou se é simplesmente Você, de algo fato, que pensa isso, né? é um certo populismo, né? Pois Porque o fato é enfim. que isso não foi tratado na campanha. Isso não foi tratado na nenhuma É que campanha. as agendas Você trata- técnicas não foram tratadas. Exatamente, Por exemplo, porque a ela não é prioridade populista. para o Rio não foi Eu tratada. duvido se ele dissesse isso na campanha, ele perderia a Exatamente, eleição. Não perderia. Não? Não creio. Porque a verdade é a seguinte, entende? O que ele está falando, se você examinar as regras de engajamento no Haiti, das Forças Armadas no Haiti, todo mundo que aparecia com fuzil, eles atiravam. Porque a suposição é que um cara com um fuzil na rua não é policial. Não é a coisa, é um bandido, pô. Entende? Não é uma coisa escandalosa. Qualquer polícia do mundo, eu acho que se vira um cara com um fuzil na rua, eu acho que a tendência dela, a americana, por exemplo, fuzila. Entende? Gabeira, Hein? A questão Tudo bem, é, mas acho que mas é o eu não marco tô- legal, o né, problema é o Gabeira? seguinte, não estou defendendo que você vai fuzilar, então não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo apenas, entende, que não é uma coisa tão fora do comum, entende? Porque eu estava o Obama executava frequentemente os líderes terroristas com drone. A diferença do Obama, que era um social-democrata, coisa que ele não dizia isso. Quando estourava, ele dizia, vamos ver o que é, vamos fazer um... Não é fazer um... Mas ele fazia isso, sistematicamente, entende? Ele aumentou, na Hein? verdade. Ele aumentou. Ele aumentou. Entende? Então, É que eu não sei se dá para comparar muito, né, Gabriel? a gente está falando do Haiti, a gente está falando de zonas de conflito, Na dúvida. Mas vem Só. cá, eu te digo uma coisa, eu não acho tão estranho. Eu estive no Haiti e eu acho que sentiu mais a seguro. delinquência no Haiti era mais branda do que aqui. Sem dúvida, eu também estive lá. Eu tive em Cité Soleil, tive em todos os é. lugares, é muito mais branda Gabriel, que acho que o que aqui. está aqui tem que equilibrar, Hein? porque eu acho que quando a gente fala de polícia, a gente sabe a situação que está e a gente sabe justamente quando, de fato, no confronto vai ser legítima defesa. Legítima defesa não tem papo, o policial precisa sobreviver. Mas a gente tem um problema aqui que também é incitar que o policial descumpra a lei. Então, essa retórica toda de bandido bom, bandido morto, executa, não prende, e aí a gente não julga. Então, o que eu acho que acontece aí, aqui? bandido bom, bandido preso. Isso é uma Para coisa, mim, é isso. Bandido bom e bandido preso. A gente tem que tomar um super cuidado com esse tipo de retórica, porque se você está num marco legal, onde tem direito internacional humanitário, quem excede vai para o Tribunal Penal Internacional. Você tem regra, você tem outro tipo de punição para quem, de fato, está descumprindo as convenções de Genebra. Vamos lá. Então, qual é o marco regulatório daqui? Os policiais estão cumprindo, a gente está ajudando que os policiais cumpram, porque a sociedade empurra o policial para também agir fora da lei. E a gente vê, o Ministério Público tem uma super dificuldade de condenar policiais que fazem parte de esquadrões da morte, que executam sem precisar executar, justamente porque eles não produzem prova contra eles mesmos, são réus testemunhas de um caso, não tem quem deponha contra um colega. Então, a gente tem que passar a entender que a lei precisa valer para todos. Sobremaneira, os policiais precisam cumprir essa lei, porque, novamente, assim, os agentes da lei, né, para quem a gente está ali cedendo esse monopólio do uso da força, precisa cumprir a lei e a gente tem que pedir para que, de fato, não haja excessos. E aí, se a gente está conseguindo comprovar que ele está fazendo o trabalho, tinha risco, etc., óbvio, vai ter morte, porque um fuzil é uma arma de uma altíssima letalidade, Acho né? que você está falando muito que o Moro disse, né? O Moro, num dos o Moro já discursos falou dele, que não é bem assim. falou tá? que o ideal é o policial volta para casa, o bandido vai para cadeia, O enfim. Moro ele já deu uma... o tom, né? Já deu mais ou menos o tom. Até que ponto ele vai conseguir, né, que isso se espraie, inclusive Mas no pro Rio de nível Janeiro. estadual Agora, a gente ainda não teve esse tom. Eu acho o que isso é problema é que o importante. Moro não tem experiência de um ponto e que talvez seja importante começar a conversar sobre esse tipo de conflito assimétrico, entende? Sim. Que você Sim. tem setores, áreas da cidade tomadas por grupos armados que lutam entre si e lutam contra a polícia, eventualmente, entende? Mas que dominam territórios, entende? Então, a tendência, né, tanto no El Salvador como no México, e mesmo na Síria, em outro contexto, é que esses grupos usam a população
como escudo. É. Entendeu? Eu vi isso agora, eu recebi fotos, eu conheço um coronel que escreve sobre esse tema, e agora está no Texas, me mandou umas fotos de uma favela que chegou para ele, onde os caras construíram o brinquedo das crianças, especificamente o pula-pula das crianças, verdade. no lugar onde a polícia ia passar, entende? E Isso fazem já é mesmo, sim. construído dessa maneira, entende? Quer dizer, a população se torna um escudo. Mas até Entende? pegando um Quer dizer, pouco nisso rapidamente. Agora, é se claro for que se você possível. chegar com um fuzil matando todo É. mundo, você vai produzir um Porque dano ficou até resultado curioso. sangrento e nenhum Nenhum efeito. resultado, foi- nenhum efeito prático. Uma questão que pode ser bem útil. O que você acha, Ilana, da a presença militar hoje, depois de tantos meses e que se esperava tanto, justamente nessa questão assimétrica? Qual a avaliação que você faz? Olha, e aí vou ser muito honesto, os militares não pediram para chegar, né? Chegaram, planejaram. O que está sendo feito, assim, de um lado, e vou guardar as críticas, temos, vou falar sobre elas, mas o que está sendo feito é que qualquer governo deveria ser feito no nível de estruturação, fortalecimento das forças de segurança pública, treinamento, equipamento, gestão. Isso é um trabalho invisível, isso está sendo Mas feito. é fundamental. Isso é fundamental. A questão é como é que isso vai ser continuado sem uma Secretaria de Segurança Pública, que já foi a visão também do novo governador de separou, acabar. Né? E aí você não tem esse lugar de integração, justamente porque as polícias não gostam de trabalhar juntas, de dividir informação. Isso não é só no Rio, é Brasil afora. Então, com o término da secretaria, a gente fica com uma pergunta, onde é que isso vai estar, onde é que o legado, digamos, positivo, que a gente vai ver aí num médio prazo, né? Do outro, acho que este risco que a gente correu com a intervenção de normalizar militares cuidando, segurança nacional não é a mesma coisa que segurança pública. E a gente vê um aumento muito grande da letalidade policial, muito grande mesmo, quase 70% aí se você compara entre os anos, que já era muito alta no Rio de Janeiro. E não é que houve, eu acho que incitação para que isso acontecesse, é porque, de fato, as mensagens são simbólicas, né? Um pouco de... Entende-se que você pode usar mais força quando a segurança ela está mais militarizada. Então, acho A que abordagem é outra. a abordagem, mas até muito mais pela parte das polícias. Mas o que eu acho também, não tivemos um período aí com governadores presentes, onde você tem dentro de um sistema que a gente tinha, sistema integrado de metas junto com as OPPs, que foram os dois responsáveis, sim, durante um período, pela queda de vários índices importantes e, em especial, a letalidade. Então, se a gente não tem ninguém dizendo que não pode matar e que o benefício, o incentivo financeiro para os policiais vem desta redução das mortes, degringolou. Então, acho que a questão da crise política ela foi muito cruel para a crise da segurança no Estado. A intervenção, exceção máxima, mas que ninguém devolveria para o Rio de Janeiro a paz no período curto. Há questões, em especial, a não segurar a tropa, mas um trabalho muito de bastidor está sendo feito e que pode ser colocado a perder se não for uma articulação muito boa com esse novo governo. Então, acho que esse novo governo precisa continuar reformas estruturais de valorização, equipamento, treinamento, mas também controle do uso da força pelas polícias. Porque acho que essa retórica aqui, né, esse terrorismo psicológico, ele não é benéfico. Se você pega anos 90 no Rio, quando tinha gratificação faroeste, quando valia tudo, foram os anos mais violentos desse Estado. A gente não quer voltar a isso. Então, acho que a gente precisa, de fato, ir para uma agenda técnica, onde o governador tenha, sim, uma liderança, mas uma liderança positiva no resultado final, que inclui, obviamente, a redução da letalidade das mortes ocasionadas por policiais. Né? Mas esse trabalho de reestruturação da polícia é o mais importante. É o mais importante. Lá sem no dúvidas. Haiti, quem fazia isso era o Canadá. Os canadenses se dedicavam exclusivamente à formação e à melhoria da polícia. Eu acho que ele pode continuar independente de intervenção, entende? Sem a menor Pode dúvida. haver uma Agora, negociação. não, não é? não tem um movimento... Uma vez conversando com o Camilo Santana, do governador do Ceará, ele falou assim, olha, não tem solução para isso se os governadores não atuarem conjuntamente. Então, mas hoje a gente tem um marco legal, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, por isso que o papel hoje de um Ministério da Justiça e Segurança Pública forte, Isso, ele é do Moro. fundamental. Porque você pode, sim, fomentar boas práticas e contrapartidas. Então, se você quiser investimento, você vai ter que dar informação, vai ter que criar sistemas nacionais. As polícias não trocam. A gente hoje pode ter RG em diferentes estados, você pode cometer crimes diferentes em lugares diferentes. Enfim, não tem mesmo. A gente poderia estar a gente deveria, inclusive, se você conhece o sistema por dentro, você fala, como é que isso aqui não está pior?
porque a falta de inteligência, de integração, de troca. Mas eu acho que, de um lado, esse Sistema Único de Segurança Pública vai permitir isso, de outro, falta muito ainda para normatizar e dizer o que os municípios vão fazer, porque tudo bem, policiamento inteligente, tanto polícia militar, civil, a gente tem um campo enorme, vamos seguir com isso aí. Eu acho que já está mais ou menos, vamos dizer, no nível da segurança pública, isso já está entendido. Mas tem um campo da prevenção, e não é qualquer coisa, mas essa concentração também em fatores de risco da violência que a gente não está falando no Brasil. É o envolvimento todo dos prefeitos, sociedade civil, empresariado, para virar esse jogo, porque só a polícia também, a gente sabe que não vai. A gente precisa andar junto e tem hoje um marco legal que permite, e teremos dinheiro para isso pela primeira vez no país, né? Porque agora a gente está aprovando aí as MPs das lá loterias. no caso do Ceará, há coisas que eles erraram também, entende? Ele errou, o governador, porque a política de segurança do Ceará foi muito voltada para confortar a classe média, entende? Era toda voltada para a proteção de áreas onde havia roubo de carro, entende? Os turistas, todas as áreas mais. E ele não percebeu, entende? Primeiro que o Ceará era um ponto vital na rota de drogas, né? Segundo lugar, que os grupos estavam se instalando lá com muita força. E mais ainda, e que dentro do Ceará estava surgindo uma facção mais violenta do que todas, entende? E as facções não se instalam normalmente onde os turistas estão, ou onde... Né? No Ceará, por exemplo, Mas é que eu elas andei estão por dentro das várias cadeias. comunidades, várias Esse é o comunidades que você terceiro- entra, a primeira coisa que você vê no muro é o seguinte: abaixa o vidro. E eu passei uma semana lá, na semana anterior, um cara que não abaixou tinha sido morto, porque não abaixou o vidro, entende? Então, Vai ser curioso que esses governos todos que vão assumir agora têm essa agenda bastante forte contra a violência. Esse fim de semana fez 25 anos da morte do Freddie Mercury, um gênio, para mim, o maior vocalista de rock da história, né? A história dele e do Queen está no cinema com o Bohemian Rhapsody. E aí quem assiste, gostando ou não do filme, sai de lá com uma música na cabeça ou um hino, como disse a Bia lá em cima no Switcher, que trabalha aqui com a gente. É que o Queen tem tantos sucessos que é impossível você não ficar com uma música na cabeça. Tem um hino de amor, da dor do amor, que é o Love of My Life, tem o Don't Stop Me Now, We Are The Champions, e aí depende do humor de quem for assistir. Vocês assistiram esse filme, não? Ainda não. Não? Confesso que não. Mara Eu estou assistiu. doida pra Maldito ver. Netflix. Mara, você saiu com qual música na cabeça? Eu saí com... Eu vou falar, a Bia vai brigar, mas porque ela queria que eu falasse o Love of My Life, mas não saí com Love of My Life, não. Eu saí com We Are The Champion. Porque para o empreendedor, isso devia ser um hino dos empreendedores, We Are The Com Champions, né? certeza. Porque ele vai falando das adversidades. E a própria história... O filme é belíssimo, é bem legal. Eu não sou uma crítica de cinema, enfim, mas eu gostei bastante. Eu li nas críticas, né, falando, é um filme para os fãs do Queen. E é verdade, é um filme para os fãs, porque ele não... Eu não sei, não. Eu sou fã do Queen. Você assistiu ao filme? não assisti. Você viu o filme? Vi, claro. Mas eu vi gente... Qual é o seu hino? Não, eu tenho várias músicas do Queen que eu gosto. Eu saí do filme, eu saí especificamente com o próprio Bohemian Rhapsody na cabeça, que Mamma Mia, adoro essa música e tal. Mas legal. como fã, eu fiquei... Teve uma coisa que me incomodou, que ele não segue à risca a história da banda. Não é um documentário. Tem uns problemas de data, tem coisa ali que acontece. Quer ver, um dos momentos... O filme tem vários momentos emocionantes, né? E um deles é quando o ator que faz o Freddie Mercury conta pra namorada, né? No filme, Freddie Mercury contando pra namorada, que ele fez um show no Rio e ele imaginava que ninguém fosse entender. Ele falou assim, pô, eu fiz um maior show da minha vida, o maior público da minha vida, e ninguém sabe falar inglês naquele país. Só que o estádio inteiro começou a cantar, não era um estádio, na verdade, né? Que foi lá, foi lá na Zona Oeste ali. E todo mundo começou a cantar Love of My Life. Eu fui nesse show. Não briga. Sério? Fui nesse show. E Eu não tinha idade também. ainda para ir nesse show. Você também. Eu cobri, cheio de barro. Eu também, fiquei cheio de barro. E eu era criança, eu tava com meu pai. Foi Rock in Rio 1. É isso mesmo. Primeiro. Incrível. É o 1, isso mesmo. Adoraria Agora, ter olha só ido. como é que são as coisas. Eu lembro que eu pedi ao meu pai para ir no show do Queen, porque o Freddie Mercury usava uma camisa com o escudo do Super-Homem.
E eu não sabia nem o que era o Queen, mas eu queria ver aquele cara que usava a camisa do Super-Homem no Agora, show. ele é impressionante, que eu fiquei impressionada, a liderança dele, porque ele e a autoconfiança dele. Ele sabia que ele era um gênio, o cara era um gênio, e que ele ia construir alguma coisa que ia... Grande, né? Grande, que ia abalar Bangu. Então, assim... E deixou um legado gigantesco. Gigante. O cara é impressionante, porque os músicos do Queen eram muito bons, mas você vê que ele era que fazia a coisa funcionar, né? Vocês todos são do rock, não? Você é do rock, Gabeira? Fui, né? Agora eu não sou mais Mas o tanto. teu gênero musical favorito qual é? O meu favorito é jazz. Jazz. O mais velho. Hein? Eu fui ver Herbie Hancock. rock também. Rock, mas para dançar Eu ouço mesmo, muito jazz. forró pé de serra. Ai, também! Achei que você fala funk. Dança mesmo Adoro funk. forró pé de serra, em Adoro Caruaru. rock, mas não Eu, desde consigo. menino, que eu, aos 17 anos, ouvi uma música do Thelonious Monk, ou mais demais, ainda. né? É um demais, né? Comecei a ouvir esses caras, fiquei... Aí estragou, né? Aí não deu. Bom, eu Então, sou o Herbie rock. Hancock teve aqui no É, Rio. Eu fui exato. no show dele também, É, muito é uma legal. boa figura Incrível, ele também. está com 80 anos, Boa incrível, figura. incrível. É muito demais. criativo, muito inventivo. A gente não pode ser de um gênero só também. É verdade. Não, ainda mais sendo brasileiro. Eu, não por dá. exemplo, danço funk como pouco. Mas Bom, nossa segunda chamada de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aí você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Amanhã às 5h30 da tarde tem Dinheiro na Conta, ao vivo. E também Sem Politiquês com a Dani Lima. Economia Genial com Mara Luque e o É Pessoal com a Thaís Herédia. Valeu, gente. Até semana que vem. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Você devia falar aqui, era pra se inscrever, você vai dançar funk. Não vou dançar funk. É.